Imagine se eu te dissesse que bem dentro de você há um poder antigo, tão poderoso que os sábios do Egito o conheciam e o usavam para transformar suas vidas. Não é uma história distante, nem um conto perdido. É algo que faz parte de você, algo que carrega desde sempre. Esse potencial, simbolizado pelo terceiro olho, é o seu verdadeiro poder interno, capaz de ver além do físico e de tocar uma energia que conecta todos nós. Quando você abre esse portal, algo muda. Você começa a enxergar o mundo de forma diferente, mais claro, mais alinhado com o universo. Hoje, quero te mostrar como acessar essa força, como despertar o que já é seu por direito. Se você também sente que há um poder antigo esperando para despertar dentro de você, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar essa jornada. E para quem ficar até o final, tenho algo especial preparado, um presente único que só os mais dedicados receberão. Estamos só começando a explorar mistérios antigos e conhecimentos esquecidos, como o terceiro olho e os segredos do Egito. Deixe nos comentários o que mais você gostaria de descobrir sobre os antigos egípcios, como eles viam o mundo, o que sabiam sobre o universo ou o que você acha que o terceiro olho significava para eles. Vamos juntos desvendar esses segredos. Muitos acreditam que o terceiro olho é apenas uma ideia mística ou um símbolo distante de espiritualidade. No entanto, ele é um centro de percepção tão real quanto o toque ou a visão, mas está voltado para uma realidade interna. Esse olho espiritual, presente em várias tradições antigas, simboliza a capacidade de enxergar além do físico, abrindo as portas para uma compreensão mais profunda do universo e de nós mesmos. Imagine-o como uma janela secreta para o conhecimento mais elevado. Quem o desperta, muitas vezes, sente que enxerga muito mais do que os olhos físicos podem mostrar. Em várias culturas, o terceiro olho representa o nosso poder de conexão com a verdade universal, com a nossa própria essência. Não é um olho literal, mas um ponto de conexão que vai além do físico, tocando o espiritual e o eterno. Ao desenvolver essa percepção, é como se adquiríssemos uma bússola interna, que nos ajuda a navegar por emoções, pensamentos e até mesmo pelo destino. Isso explica por que muitos se sentem mais conectados à sua jornada quando despertam essa consciência. Afinal, é como ter uma espécie de GPS espiritual. A ciência pode questionar, mas culturas ancestrais, como as da Índia e do Egito, nos ensinam que o terceiro olho sempre esteve ligado à intuição e à clareza de visão. Ele nos ajuda a ver o mundo sob ângulos diferentes, captando a energia e a vibração de tudo ao nosso redor. Lembre-se daquela sensação estranha de pressentir algo antes que aconteça. O terceiro olho age como um portal para esses momentos de intuição. Esse poder, quando desenvolvido, nos faz perceber que as realidades externas e internas estão mais conectadas do que imaginamos. No dia a dia, se você quiser sentir a influência do terceiro olho, experimente o simples ato de fechar os olhos e se concentrar no espaço entre as sobrancelhas. Esse ponto, chamado Ajna Chakra, pode ser ativado com o tempo e prática. Por exemplo, ao focar nesse centro ao meditar, muitas pessoas sentem uma vibração leve ou um calor no local, um sinal de que a energia está fluindo ali. E não se surpreenda se começar a ver respostas para questões que ainda nem formulou. Pense no terceiro olho como uma lente que revela verdades escondidas. Em um mundo onde somos bombardeados com informações o tempo todo, ter um olho interno é quase um superpoder. É aquele poder de filtrar o que realmente importa, de captar mensagens sutis e ver além da superfície. Por isso,
Quando despertamos o terceiro olho, começamos a ver o mundo em cores diferentes, mais vivas, mais profundas. Essa visão traz uma compreensão única, como se enxergássemos por dentro do universo e não apenas sua aparência. Quem desperta o terceiro olho começa a compreender que somos muito mais do que carne e osso. Somos campos energéticos em constante expansão. Essa descoberta nos leva a ver a vida como uma jornada espiritual, onde cada experiência, cada pessoa, é uma peça essencial no quebra-cabeça universal. Aqueles que abrem essa janela interna passam a encarar os desafios com mais leveza, como uma oportunidade de crescimento e alinhamento com o seu propósito maior. Afinal, a vida ganha um sentido mais profundo quando vemos através dessa lente da alma. À medida que o terceiro olho se abre, ele permite que o mundo das auras, cores e vibrações ganhe vida em nossa percepção. Muitas pessoas que desenvolvem essa habilidade sentem que podem literalmente ler as energias ao redor, seja no sorriso de alguém ou no silêncio de um ambiente. É como um superpoder, mas que qualquer um pode desenvolver com paciência e dedicação. Com o tempo, essa habilidade torna-se tão natural quanto ver ou ouvir, permitindo uma conexão mais profunda com o universo. Ao longo da história, a humanidade guardou segredos profundos sobre o terceiro olho, conhecimentos que se perderam em eventos trágicos, como a queima da Biblioteca de Alexandria. Imagine, milhares de escritos contendo segredos sobre espiritualidade e autoconhecimento, reduzidos a cinzas. É intrigante pensar quantas técnicas e verdades ficaram inacessíveis devido a essa perda. Esses segredos poderiam ter acelerado o nosso despertar espiritual, mas talvez a sua redescoberta seja parte do nosso caminho evolutivo. Em diferentes épocas e lugares, sábios e místicos dedicaram suas vidas ao estudo do terceiro olho, preservando seu conhecimento em textos e práticas. Infelizmente, esses saberes, muitas vezes, foram mantidos em segredo, protegidos do público para evitar que caíssem em mãos erradas. A restrição de acesso a esse conhecimento criou uma aura de mistério e exclusividade. Aqueles que detinham esse saber eram considerados guardiões do invisível, carregando uma responsabilidade imensa sobre seus ombros. Imagine se pudéssemos acessar todo o conhecimento antigo sobre o terceiro olho. A humanidade talvez estivesse em um estágio mais elevado de compreensão espiritual. A ciência e a espiritualidade poderiam caminhar juntas, cada uma contribuindo para uma visão mais completa do universo. O que perdemos não são apenas técnicas, mas uma percepção única do mundo interno, uma que poderia nos guiar em momentos de incerteza e despertar a consciência em direção ao nosso verdadeiro potencial. A busca pelo terceiro olho também foi perseguida por exploradores, alquimistas e filósofos ao longo dos séculos. Cada um deles acreditava que, ao despertar esse poder, alcançariam o entendimento da natureza humana e o segredo do universo. Esses antigos sábios sabiam que o poder do terceiro olho ia além do físico. Era uma chave para acessar camadas mais profundas da realidade. Seus escritos, muitas vezes criptografados, revelam que o conhecimento sobre o terceiro olho é, antes de tudo, um conhecimento sobre nós mesmos. A perda do conhecimento sobre o terceiro olho não foi acidental. Em tempos de revoluções e mudanças, muitas culturas esconderam seus saberes em códigos, esculturas e até nas cores e símbolos de templos antigos. Alguns estudiosos acreditam que esse conhecimento pode ser lembrado por aqueles que se conectam com a sua essência. É como se o universo guardasse uma memória coletiva, onde os mais despertos conseguem acessar partes desse saber, como peças soltas de um quebra-cabeça.
Quando pensamos em como a humanidade se afastou dessa conexão interior, é natural sentir que algo precioso se perdeu. No entanto, alguns acreditam que essas informações não estão completamente perdidas, mas apenas adormecidas, esperando o momento certo para emergir. É como se houvesse uma vibração ancestral que ainda ressoa no campo espiritual de todos nós. Quem se aventura no autoconhecimento sente que, de alguma forma, já sabe o que está descobrindo, como se essa sabedoria estivesse escrita nas profundezas do próprio ser. No nosso mundo moderno, a tecnologia muitas vezes substitui a busca pelo autoconhecimento e a prática espiritual. Mas o terceiro olho nos lembra que existe uma realidade além do que a ciência convencional pode medir. Ele nos convida a reencontrar um equilíbrio entre o conhecimento externo e a sabedoria interna. Ao explorarmos essa dualidade, podemos perceber que o verdadeiro progresso é aquele que nos alinha com a nossa essência. A tecnologia pode ser uma aliada, mas o terceiro olho é o verdadeiro guia nessa jornada. Este retorno ao conhecimento ancestral sobre o terceiro olho é um resgate da nossa própria história e essência. Cada um que decide abrir esse portal está, na verdade, ajudando a reconstruir uma ponte com o passado. Uma ponte que nos leva ao entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Esse caminho de redescoberta ainda guarda muitos mistérios, e cada passo nos convida a mergulhar mais fundo nessa jornada de despertar espiritual. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por informações, estímulos e pressões externas. Muitas vezes, esse foco no exterior nos faz esquecer do universo que carregamos dentro de nós. Imagine quantas vezes você já foi distraído pelas demandas do dia a dia e deixou de ouvir a sua voz interior. Este mundo interno, porém, é o verdadeiro alicerce da nossa existência, o ponto de partida para qualquer transformação profunda. Enquanto nos voltamos para fora, o verdadeiro poder permanece silencioso, esperando para ser redescoberto. A jornada para o autoconhecimento começa com essa consciência de que o mundo externo é muitas vezes um reflexo do que carregamos dentro. Ao invés de procurar respostas nas coisas materiais, é preciso mergulhar no que realmente sentimos e pensamos. Quem nunca experimentou a sensação de buscar soluções fora e perceber, mais tarde, que a resposta sempre esteve no próprio coração? A compreensão desse mundo interior transforma a maneira como percebemos tudo ao nosso redor, tornando-nos mais conscientes e alinhados com a nossa essência. A dualidade entre o interno e o externo pode ser ilustrada como o céu e a terra. Enquanto o externo é o que vemos e tocamos, o interno é a fonte invisível que nutre tudo o que somos. Muitos passam a vida inteira presos a esta dualidade, acreditando que as realizações externas podem preencher um vazio interno. No entanto, o verdadeiro equilíbrio se encontra quando reconhecemos que o mundo exterior é apenas uma extensão do nosso estado interior. Afinal, é difícil encontrar paz fora se ela não existe dentro. Em um mundo que valoriza a aparência e a conquista, focar-se no próprio interior é quase um ato de rebeldia. Aqueles que ousam olhar para dentro estão, na verdade, resgatando uma sabedoria esquecida. Isso significa observar nossas emoções, entender nossas motivações e, principalmente, aceitar nossas vulnerabilidades. Pequenos passos, como reservar um tempo para refletir ou praticar meditação, são ações práticas para nos reconectarmos com nossa verdade. Quando priorizamos o que realmente importa, percebemos que o externo é apenas um reflexo passageiro. Aquele que está alinhado com o seu mundo interno sente que nada pode abalá-lo por completo, pois sua força
está enraizada profundamente. As dificuldades da vida tornam-se oportunidades de crescimento e não apenas problemas a serem resolvidos. Um exemplo prático é como reagimos em momentos de tensão. Ao invés de buscar culpados ou fugir, quem está conectado consigo mesmo encontra respostas e serenidade em qualquer situação. É a presença interna que nos dá esse tipo de resiliência e paz. Esse equilíbrio entre o mundo interno e o externo também nos ajuda a viver com mais autenticidade. Muitos gastam uma vida inteira tentando agradar aos outros, seguindo padrões e expectativas que, no fundo, não representam quem realmente são. Mas ao explorar o mundo interior, surge uma clareza sobre o que verdadeiramente nos move. Aos poucos, as opiniões dos outros perdem a importância e o caminho que escolhemos se torna mais leve e verdadeiro. É a liberdade de viver uma vida que reflete o nosso verdadeiro eu. O mundo interno é também onde encontramos uma conexão direta com o universo, com o fluxo natural das coisas. Quando nos voltamos para dentro, descobrimos que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Esse sentido de pertencimento é como uma âncora, nos lembrando que, mesmo diante de desafios externos, existe uma força constante dentro de nós. Imagine sentir que não importa o que aconteça, você está conectado ao próprio universo, fluindo com ele em perfeita harmonia. Essa percepção é uma verdadeira bênção e nos torna mais resilientes. Assim, ao redescobrir o nosso mundo interno, percebemos que o caminho para o equilíbrio e o despertar espiritual passa por essa harmonia entre o que é externo e o que é interno. O autoconhecimento nos prepara para lidar com o mundo lá fora de forma mais consciente e serena, pois agora carregamos um entendimento mais profundo de quem somos. Esta é uma jornada que nunca termina, pois sempre há mais a explorar e desvendar. E talvez o próximo passo esteja ainda mais próximo do que pensamos. O mestre Patanjali, uma figura icônica na filosofia do yoga, nos deixou ensinamentos profundos sobre a mente, o corpo e o espírito. Suas lições, especialmente sobre os chakras, mostram que o corpo é mais do que uma estrutura física. É um campo de energia que interage constantemente com o universo. Dentro deste campo, o terceiro olho, ou Agna Chakra, é como uma lanterna que ilumina os caminhos da intuição. Patanjali entendia que ao alinhar e equilibrar esses centros energéticos, elevamos nosso nível de consciência e nos aproximamos da verdade. Para Patanjali, os chakras não são apenas pontos de energia, mas portais que conectam o físico ao espiritual. Imagine-os como pontos de acesso, cada um com uma frequência específica, ajustada para sintonizar o corpo com o universo. O Agna Chakra, situado entre as sobrancelhas, é um dos mais fascinantes, pois representa a visão além do que os olhos físicos podem ver. Desenvolver esse chakra é como aprender a ler entre as linhas do universo, percebendo nuances e verdades que escapam ao olhar comum. Muitos dos escritos de Patanjali são focados em práticas que ativam e equilibram os chakras, como a meditação e o controle da respiração. Ele sabia que, ao harmonizar esses centros, o corpo inteiro entra em sintonia, permitindo uma conexão mais profunda com o mundo ao nosso redor. Por exemplo, práticas simples de respiração consciente podem ajudar a acalmar a mente e a abrir o Agna Chakra, dando espaço para que a intuição aflore. É como sintonizar um rádio antigo, uma frequência precisa, mas que, uma vez alcançada, revela uma clareza surpreendente. No entanto, o caminho para desbloquear o Agna Chakra requer dedicação e paciência, pois a energia precisa fluir livremente entre os chakras. Patanjali entendia que esse processo
é como desatar nós internos, cada um com suas próprias histórias e desafios. Para quem está começando, ele recomendava práticas de concentração, como focar a atenção no espaço entre as sobrancelhas durante a meditação. Essa simples técnica pode ser transformadora, especialmente quando sentimos o leve pulsar do terceiro olho, sinal de que a energia está se movendo. O Ajna Chakra é o centro de percepção superior e sabedoria, uma espécie de bússola que aponta para a verdade interna e para o autoconhecimento. Patanjali dizia que, ao desbloquear esse chakra, podemos acessar informações sobre nós mesmos e sobre o universo que nunca percebemos antes. Isso pode nos ajudar a interpretar melhor nossas emoções, a ver o mundo com mais clareza e a encontrar respostas que, de outra forma, estariam ocultas. Afinal, uma mente calma é como uma água límpida. Nela, conseguimos ver refletidas as verdades mais profundas. Patanjali também acreditava que o Ajna Chakra era essencial para a tomada de decisões sábias e conscientes. Imagine quantas vezes agimos de forma impulsiva, sem escutar a nossa intuição. Ao desenvolvermos esse chakra, criamos um espaço entre a ação e a reação, um momento de pausa em que a nossa percepção se expande. Nesse estado, as respostas parecem surgir naturalmente, como se o próprio universo estivesse guiando nossas escolhas. Essa é a sabedoria do terceiro olho. Enxergar o que está além do óbvio. O Ajna Chakra, para Patanjali, é uma ferramenta poderosa para enxergar além do ego e das ilusões da mente. Quem dedica tempo para desenvolver esse centro percebe que suas percepções e emoções se tornam mais claras e precisas. É como limpar um vidro embaçado. As dúvidas e confusões vão se dissipando, dando lugar à serenidade e à confiança. Esse estado nos permite ver além das limitações impostas pelo mundo físico, alcançando uma visão mais ampla e verdadeira do nosso propósito de vida. Este caminho ensinado por Patanjali não termina no Ajna Chakra, pois cada centro de energia nos prepara para o próximo. Ao explorar a sabedoria dos chakras, descobrimos que a jornada do autoconhecimento é vasta e profunda. A harmonia entre os chakras nos oferece uma experiência de vida mais plena, em que o corpo, a mente e o espírito dançam em perfeita sincronia. E quando o Ajna Chakra começa a abrir, sentimos que cada passo dessa jornada é, na verdade, um retorno para casa. A técnica de visualização é uma ferramenta poderosa para acessar o potencial do terceiro olho e alinhar a mente com os objetivos do coração. Ela permite que nossa mente veja o que desejamos antes mesmo de acontecer, criando uma ponte entre o plano interno e o externo. Imagine visualizar uma solução para um problema antes de ele sequer surgir. Essa prática nos capacita a sentir que já temos o controle sobre a situação. O simples ato de fechar os olhos e visualizar pode mudar a maneira como reagimos ao que a vida nos traz. A visualização não é apenas um exercício mental, é uma forma de comunicação direta com o nosso campo energético. Quando fechamos os olhos e direcionamos a atenção para o ponto entre as sobrancelhas, ativamos o terceiro olho e intensificamos nossa conexão com o universo. Ao visualizar uma luz brilhante, por exemplo, sentindo-a preencher o corpo, é possível perceber uma calma imediata e profunda. Esse exercício, por simples que seja, já começa a desbloquear o poder do nosso mundo interior. Patanjali falava que visualizar é como plantar uma semente no solo fértil da mente, onde ela cresce e se torna real. Quando visualizamos algo, estamos não só imaginando, mas também programando o nosso campo energético para manifestar essa realidade. Para quem está começando,
Uma prática simples é visualizar uma situação desejada, como ter sucesso em uma reunião ou atrair uma oportunidade especial. Esse exercício ajuda a criar uma espécie de campo magnético ao redor da pessoa, atraindo o que está em harmonia com sua intenção. Uma prática de visualização eficaz envolve mais do que apenas ver. É preciso sentir e vivenciar aquilo que se deseja. Por exemplo, se você está visualizando paz, sinta o corpo relaxando, a respiração se acalmando, como se a paz já estivesse presente. Imagine que a energia ao seu redor está em perfeita harmonia com o que você busca. Essa técnica não apenas fortalece o terceiro olho, mas também torna mais real cada objetivo, pois você já experimenta aquilo que quer, antes mesmo de vê-lo no mundo físico. No entanto, a visualização é mais eficaz quando feita com regularidade. Reserve um momento todos os dias para praticar, seja ao acordar ou antes de dormir. Crie uma imagem mental clara, com detalhes específicos, envolvendo cores, sons e até mesmo sentimentos. Para intensificar essa prática, visualize uma luz azulada no ponto entre as sobrancelhas, sentindo-a pulsar. Aos poucos, essa prática começa a fazer parte do seu cotidiano, e as mudanças no mundo exterior são reflexos daquilo que você construiu dentro. Muitas vezes, o que impede a visualização de funcionar é a dúvida ou a ansiedade, e o terceiro olho é sensível a essas emoções. Em vez de focar nos porquês e comos, tente relaxar e simplesmente experimentar a visualização. Uma boa maneira de manter a clareza é escrever aquilo que se deseja visualizar, como uma espécie de roteiro. Cada detalhe anotado torna-se uma peça para formar uma imagem mental ainda mais forte. Dessa forma, a mente encontra um foco e o universo passa a colaborar com o que se quer. Com o tempo, a técnica de visualização torna-se um hábito que fortalece não só o terceiro olho, mas também a confiança em si mesmo. Ao perceber que a vida começa a se moldar aos seus desejos, surge um sentimento de controle e alinhamento com o próprio destino. E quanto mais visualizamos, mais nos aproximamos da realidade que queremos construir, como se o caminho se abrisse diante de nós, guiando-nos rumo ao próximo passo na jornada do despertar. Muitas vezes, a chave para a transformação está na maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. A nossa percepção é como uma lente que molda as experiências e define o que vemos como positivo ou negativo. Quando ajustamos essa lente, o mundo parece se transformar, revelando nuances e significados que antes passavam despercebidos. Imagine olhar para uma situação difícil com a percepção de que ela é uma oportunidade de crescimento. De repente, o que antes parecia um obstáculo se torna uma lição valiosa. A mudança de percepção é um exercício diário que nos ajuda a cultivar harmonia e flexibilidade em nossa vida. O terceiro olho, com sua capacidade de perceber além do físico, nos convida a questionar o que é verdade e o que é apenas uma impressão superficial. Por exemplo, em vez de ver um momento de silêncio como vazio, podemos percebê-lo como uma chance de nos reconectar com o que realmente importa. Com o tempo, essa prática nos ajuda a cultivar uma visão mais equilibrada e profunda da realidade. Ao ajustar nossa percepção, começamos a perceber que o que parecia estático, na verdade, está em constante mudança. Aqueles que se abrem para essa possibilidade conseguem ver soluções onde antes viam problemas. Imagine, por exemplo, que uma discussão com um amigo é uma oportunidade para entender melhor a perspectiva dele. Essa abordagem transforma as interações em momentos de aprendizado e cria uma conexão mais genuína com o mundo ao nosso redor. O que antes parecia um conflito torna-se uma ponte
para a compreensão. A prática de mudar a percepção também envolve soltar expectativas rígidas e permitir que o fluxo da vida nos surpreenda. Muitas vezes, nossa visão limitada cria frustrações desnecessárias, mas ao abrir mão do controle, encontramos uma paz inesperada. Quem nunca se sentiu decepcionado ao planejar tudo nos mínimos detalhes e, no fim, ver tudo se desenrolar de forma diferente? É quando soltamos essas expectativas que o verdadeiro crescimento acontece, permitindo que o universo nos guie com mais leveza. O terceiro olho, ao se desenvolver, nos ajuda a perceber que nada é por acaso e que tudo está interligado em uma rede de significados. Imagine que, ao invés de ver um atraso como um problema, você decide interpretá-lo como um presente do universo, um tempo extra para refletir ou aprender algo novo. Com essa mudança de percepção, até mesmo as pequenas frustrações se transformam em momentos de aprendizado. Essa visão nos permite viver em um estado de constante aprendizado, onde cada experiência tem algo a nos ensinar. Essa flexibilidade de percepção nos ajuda a lidar melhor com mudanças e imprevistos, porque entendemos que tudo faz parte de um fluxo maior. Em vez de nos apegarmos a uma única forma de ver a vida, aprendemos a navegar entre várias possibilidades. Quem muda sua percepção de um problema, geralmente encontra nele uma oportunidade para inovar, crescer e evoluir. Essa abertura mental cria um estado de paz e de aceitação, onde até mesmo as incertezas ganham um sentido mais profundo. Ao desenvolver o terceiro olho, descobrimos que a percepção é a nossa principal ferramenta para influenciar a própria realidade. Esse poder de transformar nossa visão sobre o mundo nos coloca no comando da nossa jornada. E quanto mais nos dedicamos a mudar essa percepção, mais a vida responde, revelando caminhos antes invisíveis. É uma dança entre o que vemos e o que sentimos, sempre em direção ao próximo passo na jornada de autoconhecimento e despertar espiritual. O momento antes de dormir é um portal poderoso para a mente, uma oportunidade de ouro para plantar as sementes do autoconhecimento e da transformação. Nesse instante, quando o corpo relaxa e o terceiro olho está mais receptivo, a mente se abre para novas possibilidades. Imagine o impacto de dedicar alguns minutos para uma prática de visualização antes de adormecer. Uma prática simples que pode harmonizar o mundo interno e externo enquanto você descansa. Esse tempo é precioso, pois durante o sono, a energia continua a fluir e a trabalhar. Ao fechar os olhos e silenciar a mente, visualize uma luz suave e acolhedora, concentrando-a no ponto entre as sobrancelhas. Esse exercício permite que a energia do terceiro olho se intensifique, como um foco direcionado para a expansão espiritual. Visualize essa luz preenchendo o corpo, trazendo uma sensação de calma e leveza. À medida que relaxa, você cria uma vibração de paz que acompanha o sono, preparando a mente para receber respostas, insights e sinais do universo no dia seguinte. A prática antes de dormir também pode incluir a definição de uma intenção específica. Por exemplo, se está buscando clareza em uma situação, visualize essa questão e imagine-a sendo resolvida de forma harmoniosa. Imagine acordar com a resposta em sua mente, como se ela tivesse sido revelada enquanto dormia. Essa intenção atua como um guia silencioso, alinhando o subconsciente com o que você deseja. Ao acordar, esteja atento aos insights que surgem. Muitas vezes, eles chegam em formas inesperadas, como uma ideia ou uma sensação de certeza. Antes de adormecer, visualize uma energia radiante envolvendo o corpo, uma espécie de campo protetor
que guarda o seu descanso. Essa energia, além de atuar como um escudo, conecta você ao seu propósito e à sua verdade mais profunda. A prática de sentir essa proteção permite que a mente relaxe, sabendo que está segura e amparada. Essa sensação de segurança é essencial para um sono restaurador, pois o corpo físico se renova enquanto o espírito continua em sua jornada de autodescoberta. Essa prática noturna também prepara o terceiro olho para captar mensagens e sinais que possam surgir em sonhos ou ao acordar. Muitas culturas acreditam que o sono é um momento onde a mente se conecta a dimensões mais sutis, onde é possível receber respostas espirituais. Antes de dormir, visualize um portal de luz, como uma entrada para o desconhecido, e deixe a mente fluir nessa direção. Esse portal é simbólico, mas ajuda a sintonizar a mente para perceber o que existe além do mundo físico. Ao criar o hábito dessa prática antes de dormir, você fortalece uma conexão com o seu próprio poder interno. Em vez de terminar o dia com preocupações ou distrações, dedique esse tempo para focar em quem você é e no que deseja manifestar. Essa prática diária de visualização e intenção traz uma sensação de propósito que acompanha você ao longo do dia. Quando acordamos com a mente já sintonizada em nossos objetivos, o dia tende a fluir de forma mais leve e harmoniosa. Essa prática antes de dormir é mais do que uma técnica, é uma forma de honrar o próprio despertar espiritual, de valorizar cada momento como uma oportunidade de crescimento. O sono, longe de ser uma pausa, torna-se uma continuação do trabalho interno, uma extensão da busca pelo autoconhecimento. E enquanto essa prática se torna parte da sua rotina, ela prepara o terreno para que o despertar espiritual ocorra de forma natural, como um próximo passo que surge em harmonia com o universo. Se você ficou até aqui, comente, despertando meu potencial, para que eu saiba que você está comprometido com essa jornada. E como agradecimento, deixarei para quem ficou até o final um presente especial. Uma conexão guiada de 10 minutos, com música e uma imagem poderosa para te ajudar a liberar esse poder interno. Vamos juntos desbloquear todos esses segredos e expandir nosso autoconhecimento.